A Black Friday de 2023 foi a segunda pior da história. Frustrou as expectativas do mercado, mas isso já era previsível, já que o governo dos trabalhadores tem dificultado o emprego e a geração de riqueza. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é de hoje que o brasileiro fica encantado ao ver o outdoor de 50% de desconto em um produto que nem desejava comprar. E é por isso que a data capitalista, a famosa Black Friday, se destaca. Afinal, é uma data perfeita para os lojistas se desfazerem de estoque, minimizando os prejuízos e trazendo oportunidades para quem economizou algum valor para o dia. É esse o conhecimento que popularizou a data ao ponto de que as previsões do levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que acredita que mais de 85% dos consumidores iriam às compras no dia 24 de novembro. Eles conseguiram realizar o levante em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Esse dado foi usado para fomentar o consumo de bens e serviços por todo o Brasil. Mas essa data não foi criada aqui, ela é uma data tradicional americana. Ou seja, mais uma parte da nossa cultura que foi espelhada dos norte-americanos. Mas isso não foi ruim para os nossos consumidores, que graças ao livre mercado veem novas ofertas e grandes promoções no decorrer do mês. Nesse dia, que sempre cai na última sexta-feira de novembro, os varejistas americanos iniciam a temporada de fim de ano, após as festividades da data de Ação de Graças. Já no Brasil, ela entrou em ação no calendário de 2010 e a cada dia ganha mais popularidade. Em menos de 15 anos já faz parte do imaginário da população, do planejamento familiar e dos gastos das empresas de comércio tradicional e eletrônico. E já que é uma data especial entre os feriados comercialmente fortes, ajuda a fortalecer o fluxo de caixa e evitar que as empresas fiquem com a esteira de vendas estancada. Já a origem do termo Black Friday tem um nascimento incerto. Especula-se que no século XIX houve um esquema de dois investidores que queriam controlar o mercado na Bolsa de Nova York. Essa tentativa foi descoberta numa sexta-feira, o que fez o Estado intervir, aumentando artificialmente a oferta de ouro, baixando os preços. Logo, essa origem seria estatal, um completo oposto do livre mercado que a data representa hoje em dia. Já a outra explicação seria de que em 1960, na Filadélfia, os policiais usavam esse termo para descrever o fluxo massivo de turistas que iam fazer compras para as festas de fim de ano. Essa origem já é mais similar com a que usamos a terminologia no dia a dia. Só que em terras de especulação, quem tem certeza é rei. E é assim que muitos golpes acabam sendo criados em datas tão relevantes para o comércio nacional, como o Dia Tradicional das Compras norte-americano. Além disso, por esses golpes acontecerem numa frequência tão preocupante, também faz com que os bancos finjam preocupação com a perda de dinheiro dos clientes, mesmo que os bancões também queiram pegar uma parte do valor. Só que honestamente e sem golpes, os bancos são livres para fechar negócios com os clientes. Por isso eles mantêm as dicas de seguranças, como conferir a confiabilidade da loja e desconfiar de preços muito baixos, o que seria a coisa mais básica a se fazer. Conferir os dados de um boleto, recusar chamadas surpresas e usar cartões descartáveis são fatores importantes para quem faz compras virtualmente. Justamente por isso que os números de fraudes não são ainda maiores. Nas primeiras 2 horas da Black Friday foram registradas mais de 7,6 mil tentativas de fraudes em compras online. E a área de brinquedos, ou seja, produtos infantis, acaba sendo uma das mais afetadas pelos golpistas. Porém, existe um dado positivo que é o valor das fraudes na Black Friday desse ano. Caiu 29% para menos de 10 milhões de reais. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Os golpistas não conseguiram manter o mesmo nível de fraude. E isso não se deve ao aumento do conhecimento do comprador, nem uma eficácia do combate às fraudes, talvez em parte, mas sim porque essa Black Friday fracassou e frustrou as expectativas do mercado. As fraudes diminuíram porque as compras diminuíram, apesar do governo atual ter uma parcela grande na culpa. Com a inflação, aumentos de gastos públicos e impostos, não é só isso que explica o problema geral. E para entrar mais nos pormenores dessa data, é preciso tratar com os dados diretamente. Isso se deve a essas fraudes não serem o único risco que o pequeno consumidor precisa se preparar, com semanas de antecedência. Por exemplo, os lojistas aumentam os preços para diminuírem na época dos descontos, a famosa promoção metade do dobro, ou fazem promoções curtas com produtos inferiores do que o prometido. Mas isso já faz parte dos problemas conhecidos. A taxa de juros representa o risco brasileiro, que deve se manter no patamar atual, como falamos antes. Se somado com a descrença do povo e do comércio com a gestão do molusco, isso faz com que a inflação e outros gastos sejam sufocantes para a população consumidora. Desse modo, a necessidade dos mais carentes torna-se a aumentar as provisões de emergência ou gastar apenas o básico, como alimentos.
Além disso, o desaquecimento da economia real, que é aquela que o brasileiro médio sente, não para de ser mais relevante. A todo momento, as previsões sobre o Brasil sofrem uma correção, como o déficit fiscal em relação ao PIB. Empresas como a Magazine Luiza e Americanas, que estão com alguns problemas, para dizer o mínimo, não são a exceção das várias empresas que apresentam problemas de solvência. Isso diminui muito a credibilidade das lojas nacionais contra as concorrentes do exterior, que não apresentam promoções tão boas, mas têm uma segurança jurídica e fiscal maior. É por todos esses fatores que a previsão de 16% a mais de vendas no comércio digital não se concretizou, e a aposta na inteligência artificial não foi suficiente para suprir o rombo. O Brasil já está em estagnação econômica. Claro que isso não foi a capa do jornal, já que no governo do amor isso não é uma piora, é apenas uma desmelhora, com a semântica freestyle. Contudo, desde o esquenta, também chamado de pré-Black Friday, houve uma queda de quase 7% no faturamento em relação ao ano anterior, sem contar a correção da inflação e o volume de pedidos que despencou em 13,5%. Mas, aquém desses números, a mídia centralizada continuou apresentando uma visão de especialistas que eram otimistas. Eles destacavam que era o primeiro ano sem uma crise sanitária e sem eleições, mas não colocavam em discussão o alto nível de endividamento das famílias, de quase 77%, e a seca histórica na região norte do país. Algumas matérias apontaram que a quinta-feira, dia 23 de novembro, teve uma relevância maior nas vendas do que o ano anterior, mas isso não sustenta a queda da sexta-feira por si só. A retração econômica foi sentida e deve se refletir nos balanços trimestrais das empresas. E conforme estampado no jornal Valor Econômico, essa foi a segunda pior Black Friday da história do Brasil. Contando com a quinta e a sexta, o comércio eletrônico registrou um recuo relativo de 15,1% sobre 2022, um ano em que a receita também já havia caído na casa de 2 dígitos. Uma parte das causas também veio da pressão sobre as empresas com os altos custos, logo os descontos ficaram abaixo do esperado. Portanto, a Black Friday de 2023 é um fracasso decretado, mas a grande mídia não quer que o afegão médio perceba isso. Então, a lição que fica é que sempre que uma informação for veiculada pela grande mídia, primeiro desconfie, depois tenha certeza de que eles querem te enganar com uma narrativa. Além disso, isso evidencia como o governo está conseguindo piorar a economia brasileira de maneira muito rápida. Estamos terminando o ano em recessão, mesmo com o governo torturando os números para chegar num crescimento positivo do PIB, um PIBinho de 0,1%. Se chegamos nesse nível, tenha certeza, as coisas já estão muito piores. O governo só está tentando esconder isso pelo máximo de tempo possível. Não tem jeito, o aumento do gasto público e a interferência massiva do governo na economia inevitavelmente leva ao desastre econômico muito rápido. Não importa se essas medidas são feitas com amor, como costuma dizer o governo atual. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Bardo Livre, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!